Tudo bem? Hoje a gente vai começar a falar de um grupo de seres vivos, tá? Que são os fungos, seres microscópicos e macroscópicos, que estão muito presentes no nosso dia a dia e que têm uma série de vantagens e desvantagens em relação a isso. Vamos lá? Tudo bem. Bem, o reino fungi ou o reino dos fungos. Eles são seres unipluricelulares, não têm tecidos verdadeiros, eles são um aglomerado de células organizadas que têm funções específicas. Essas células a gente chama de hifas, tá? E o conjunto delas chama-se micélio. Então a gente tem as hifas, que podem ter alguns tipos, como a gente vê aqui do lado direito. Elas podem ter muitos núcleos dentro de uma única hifa, um único núcleo, dois núcleos. Elas podem ser divididas em fragmentos menores ou maiores, tá? É esse conjunto de hifas aqui que vai formar o micélio. O fungo que a gente enxerga, que é essa estrutura aqui que é comestível, na verdade não representa o fungo de verdade. O micélio ele fica no solo, fica abaixo do solo. Então, o fungo realmente está se desenvolvendo embaixo do solo e não nessa estrutura que a gente vê normalmente que a gente acaba usando para se alimentar, tá? Bem, além disso, eles são heterotróficos, têm digestão extracorpórea, ou seja, eles liberam uma substância química sobre o alimento, essa substância química vai digerir o alimento e eles vão só absorver o produto final dessa reação química, tá? Aqui tem um pouquinho de como que eles se organizam. Eles têm parede celular nas células deles, que é formada por uma substância chamada de quitina, que é a mesma que a gente vai encontrar nos artrópodes ou, por exemplo, na nossa unha, que é essa substância um pouco mais rígida, tá? Como, por exemplo, a barata. As mesmas substâncias presentes nos artrópodes, que são baratas, né? Insetos, aracnídeos e crustáceos, a gente também vai encontrar nesses seres vivos. Perdão. O material de reserva deles não é a glicose, ou seja, a energia deles não vem da glicose, e sim do glicogênio. O glicogênio ele também é um tipo de açúcar, tá? Mas ele tem uma construção química diferente, então ele recebe um outro nome. Mas serve como fonte de energia para esses alimentos. Aqui tem uma organização só para vocês compreenderem que a gente tem o reino Monera, que é formado por bactérias, protistas, que é formado por algas e protozoários, o reino Plantae, o reino Fungi, que é o que a gente está vendo agora, e o reino Animalia, que é o que a gente vai entrar depois, tá? Então, nós estamos caminhando nessa ordem evolutiva aqui, beleza? A alimentação deles é bem variada, tá? Eles podem ser saprófagos e se alimentarem de matéria morta, fazerem o papel, por exemplo, do decompositor numa cadeia alimentar. Aqui tem alguns exemplos, tá? Eles podem ser parasitas e desenvolver doenças muito famosas como a candidíase ou a micose. A candidíase, inclusive, é uma DST e a micose, ela normalmente está associada às unhas, os dedos, ao pescoço e pode aparecer desde manchas muito pequenas até o apodrecimento ou a descamação dessa pele, tá? Eles podem também estabelecer relações com outros seres vivos. Nesse caso aqui, a gente tem o que a gente chama de simbióticos, tá? Que são, por exemplo, micorrizas e líquens. As micorrizas são as associações das hifas com as raízes das plantas, tá? E os líquens são a associação de algas e de fungos, que é esse desenho aqui do lado. Tanto um quanto o outro são relações benéficas para os dois lados e são, inclusive, relações necessárias. Um não existe sem a relação simbiótica com o outro, tá? A gente também tem alguns tipos de fungos que são predadores. Existe um vídeo, né, muito famoso, chamado de formigas zumbis, que está aqui o nome para vocês verem, que mostra exatamente isso. Os fungos eles conseguem transformar o seu hospedeiro em zumbis e são controlados 100% pelo fungo. O fungo consegue entrar nas funções cerebrais desse indivíduo e controlar todas as ações dele. E, obviamente, controlar as ações que são benéficas para o fungo e não para o animal. Então, é bem bacana de conhecer também essa outra característica que o fungo tem. Bem, falando de reprodução, eles têm reprodução sexuada e assexuada. Eles podem fazer a reprodução assexuada por brotamento, que é esse exemplo que está aqui, que são pequenos brotos que vão originando de um único, né, de um original, e vão se separando, dando origem a novos fungos.
A gente tem a fragmentação, que também é um tipo de reprodução assexuada. Nesse caso, é a fragmentação de um pedaço do micélio. Lembrando que o micélio é o conjunto de várias células chamadas de hifas, tá? E aí, esse novo pedaço vai conseguir se desenvolver num novo micélio e, consequentemente, num novo fungo, tá? A gente tem uma outra reprodução que é muito comum no nosso dia a dia, que é a esporulação. Por que é muito comum? Porque aquele esverdeado que a gente vê no pão e por cima uma espécie de nuvem esbranquiçada, essa nuvem esbranquiçada são esses esporos. É esse processo de reprodução do fungo. Ele produz esses esporos nessa parte que está aqui representada na imagem chamada de esporangióforos, e ele vai liberar esses esporos no ambiente que vão ser levados pelo vento. Eles são microscópicos, invisíveis a olho nu e que normalmente se espalham com uma facilidade muito grande. Das reproduções assexuadas, essa é a mais eficiente, tá? Aqui são os tipos de esporos que eles podem ter, mas só a título de curiosidade, por causa do formato, do tipo de fungo que libera. Então não precisa gravar nem ficar decorando. A gente tem a reprodução sexuada. Nesse caso, o que vai acontecer? Aqui tem um ciclo completo, mas eu vou tentar resumir. Duas hifas, que são duas células aqui, ó, elas se esticam, literalmente, e se unem, se aproximam. E aí elas acabam se fundindo, tornando-se praticamente uma coisa só, e misturando o seu material genético. Quando esse material genético se funde, o gameta que vai se formar, ele tem agora uma estrutura genética diferente de quem deu origem a ele, tá? Esse gameta, ele passa por esse processo de fusão dos dois núcleos, que a gente chama de fecundação, tá? Essa fecundação, ela vai continuar se desenvolvendo por meiose, ainda nesses núcleos que se fundiram. E depois que ocorre, então, esse desenvolvimento por meiose, essa estrutura que é o esporândio que está aqui embaixo, o zigósporo, perdão, que está aqui embaixo, vai produzir esporos, que é essa parte, né, comprida aqui, que vai liberar. E esses esporos, eles são geneticamente diferentes. Eles são esporos haploides, ou seja, são esporos com a metade do código genético, tá? Mas eles são geneticamente diferentes entre si. E aí eles vão sendo espalhados pelo ambiente para, de novo, se encontrarem, se fundirem, sofrerem fecundação, sofrerem meiose para a produção de novos esporos e assim por diante. Beleza? Espero que tenha dado para entender. De qualquer maneira, tem aqui escrito um pouquinho do que acontece em todo o processo para tentar facilitar para vocês, tá? Eu vou comentar um pouquinho da classificação de maneira um pouco rápida, tá? Mas para vocês conhecerem também, porque eles fazem muito parte da nossa vida. Os ficomicetos, que são esses daqui, são os mais simples, que é o que forma o mofo do pão, que é esse, inclusive, que libera os esporos que eu comentei com vocês. Ele não tem aquele cogumelo. O nome daquele cogumelo é corpo de frutificação. E esse corpo de frutificação serve para auxiliar no processo reprodutivo do fungo, mas ele não existe para todo tipo de fungo, tá? A gente tem uma outra classe, que são os ascomicetos, que são os parasitas e as leveduras, tá? Que a gente utiliza bastante. E aí fica aqui o exemplo de onde a gente utiliza. A gente tem os basidiomicetos, que são os champignons, shiitake, shimeji, que são os cogumelos que a gente mais conhece, né? A gente tem outros tipos aqui. Esse aqui do meio é a orelha de pau. E esse é a amanita, que parece cogumelo do mar, né? Que é o grupo, inclusive, que eu acho que a gente mais consome. E popularmente a gente chama de cogumelo, mas são fungos, né? Com nomes específicos e que tem esse corpo de frutificação. E por fim, a gente tem os deuteromicetos, que são fungos imperfeitos. Esses daqui, eles não têm ainda fenômenos de reprodução, ou não se conhecem. E, em geral, são os que causam as doenças que eu citei, como a candidíase ou a micose. Essa classificação ela já sofreu algumas alterações e, dependendo da pesquisa ou da literatura que vocês utilizarem, os nomes podem variar um pouco, mas fica aqui como regra geral qual a organização deles, beleza? Como eu venho dizendo, os fungos fazem muito parte da nossa vida e têm uma importância gigantesca em várias áreas. Na área médica é extremamente importante porque foi a partir de um fungo, o Alexander Fleming, que desenvolveu o primeiro antibiótico, que é a penicilina.
A penicilina foi criada a partir de um fungo que chama Penicillium e que percebeu-se que ele inativava o funcionamento das bactérias. A gente também tem a importância deles na área industrial. Nesse caso, no processo de fermentação, para a fabricação de bebidas ou para a fabricação de comida como pão, por exemplo, tá? Na área alimentícia, nem preciso comentar, né? A gente consome variedades de queijos fungados, que tem, né, um processo do fungo. A gente consome os cogumelos e assim por diante. Bem, só a título de curiosidade, fica aqui para vocês procurarem os fungos que a gente chama de trufa, que são esses fungos aqui. É um tipo de micorriza, que é um fungo associado com raiz de planta. Ele não é possível de ser cultivado em grandes estufas ou em grandes plantações, porque a condição de desenvolvimento dele é muito específica, então não dá para cultivar. Então ele é muito valioso na gastronomia e muito procurado. Eles chegam a ser vendidos por muitos dólares. Aqui tem um exemplo de um deles que foi vendido por mais ou menos 600 mil reais na época, o que é absurdo levando em consideração que se eles vão transformar esse fungo num prato de comida. Mas fica aí como título de curiosidade, beleza? Bom, espero que tenha dado para entender. Qualquer coisa vocês me avisem.